pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre responsabilidade e territorialidade com relação às questões espirituais. Territorialidade, nós estamos falando de territórios, né? De questões geográficas, territoriais. E responsabilidade, que relação esses dois princípios espirituais tem com as questões da libertação, da cura, do aconselhamento pastoral, das libertações em gerais com relação à vida da pessoa. Em primeiro lugar, a questão da responsabilidade é muito importante nós compreendermos. O homem é um ser espiritual, autoconsciente, livre para tomar decisões, ou seja, intrinsecamente, dotado de responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Deus não tem o ser humano como uma vítima incapaz de responder ou assumir as consequências que ela mesma gera. Pelo contrário, essas consequências das suas escolhas vão, de alguma maneira, contribuir beneficamente ou de maneira terrível sobre a vida das pessoas. Aprenda, querido, os nossos pensamentos determinam os nossos feitos. Os nossos feitos ou as nossas ações determinam os nossos hábitos. Os nossos hábitos determinam o nosso caráter e o nosso caráter determina o nosso destino. Então, biblicamente falando, a responsabilidade é moralmente dosada, ou seja, proporcional ao nível de conhecimento com relação às coisas de Deus, ao nível de luz espiritual que nós temos. No reino de Deus, luz é igual a responsabilidade. No reino de Deus, o conceito de luz engloba uma série de parâmetros como discernimento, conhecimento, experiência e maturidade espiritual. Quanto maior a luz, maior a responsabilidade diante de Deus. Uma outra coisa muito importante é que a ignorância que as pessoas muitas vezes podem ter, não nos isenta das consequências com relação à quebra das leis de Deus. Essa é uma dura maneira de crescermos em luz diante de Deus e responsabilidade. Por exemplo, quando uma criança que nunca estudou sobre a lei da gravidade sofre uma queda, a sua ignorância não irá isentá-la de um possível ferimento. A mesma coisa com relação às coisas espirituais. Apesar de não ter tido a consciência do perigo, essa criança, consciência do perigo que ela corria, ela vai sim sofrer consequências, às vezes até danosas. Com relação ao campo da responsabilidade na vida de qualquer pessoa, passa a vigorar após, obviamente, essa responsabilidade, a idade da razão, que pode variar na faixa dos 5 aos 7 anos. Para alguns, entre os 11 e 12 anos de idade. Então, no decorrer da vida, muitas escolhas e comportamentos pecaminosos podem produzir debilidades morais, traumas emocionais e cadeias pecaminosas na vida das pessoas. E isso será, mais para frente nós vamos ampliar ainda mais o conhecimento sobre esses fatos, sobre essas causas, sobre essas situações, tá bom? E o campo ou as questões da territorialidade, ou seja, com relação a território. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, exorta a igreja de Éfeso sobre a questão da ira implacável, que pode se tornar uma porta para o homicídio, ele ressalta o seguinte lá em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Essa palavra lugar, no grego, é topos, significa literalmente jurisdição. Ou seja, fazendo aqui uma alusão, claro, a uma área da alma humana que está descontrolada, desgovernada e podendo significar também um território no interior do ser humano. Basicamente, querido, a Bíblia especifica 4 pecados que ferem a terra. Um deles é a imoralidade sexual, o outro é a idolatria, e um terceiro seria o derramamento de sangue inocente, e o 4, a apostasia, que é o abandono da fé, da crença no Deus da Bíblia. Esses pecados, eles trazem 4 juízos, trazem a seca, trazem a fome, trazem a peste e trazem a espada. Tudo por quê? Porque portas espirituais foram abertas no mundo espiritual. Jurisdições foram dadas a espíritos malignos. Então, principalmente injustiças, crimes de sangue, têm o poder
de contaminar espiritualmente uma terra, uma área geográfica, uma localidade, dando ao diabo uma espécie de jurisdição, autorização, ou seja, um lugar onde ele possa agir e operar. Em várias ocasiões, a Bíblia mostra acontecimentos dessa natureza. Um primeiro exemplo seria a própria queda da raça humana, o pecado de Adão também afetou diretamente a terra. Quando a Bíblia Sagrada diz lá em Gênesis 3,17, e ao homem disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Também outro exemplo é o assassinato de Abel por parte do seu irmão Caim. A Bíblia diz assim, quando lavrares a terra, maldição aqui, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra, foi a maldição lançada sobre Caim, em Gênesis 4:12. Então, da mesma forma, uma terrível fome assolou também a cidade de Jerusalém por 3 longos anos, quando o próprio Deus revela para Davi o motivo dessa maldição. Está lá em 2 Samuel 21:1. A Bíblia Sagrada diz, e por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas, da qual Israel havia feito uma aliança com eles, Está lá relatado no livro de Josué. Então, crimes, assassinatos, suicídios, abortos, adultérios, práticas de perversão sexual, rituais de ocultismo envolvendo invocação de demônios, despachos, idolatria, assentamento ou consagração aqui de santos, ou a sua vida aos santos, seus filhos aos santos, sacrifícios, oferendas a orixás, coisas semelhantes a essas podem trazer sim uma série de perturbações espirituais, infernizando não só pessoas, como também localidades. Então todas essas coisas legalizam uma espécie de demarcação territorial satânica em uma localidade ou interior de uma pessoa. Espíritos demoníacos, sim, podem passar a manipular aqui esses espíritos, a mentalidade de pessoas, locais e até da sociedade, com o objetivo de descontrolar o comportamento das pessoas, perturbá-la e, em casos mais crônicos, mais complicados, até enlouquecê-las. Não estou dizendo que, claro, toda loucura é demoníaca, não é isso, mas existem alguns casos que sim, o endemoniamento acaba levando ao desvario, à loucura, à perturbação psíquica. A influência demoníaca fica limitada aos termos territoriais, ou seja, aquela área geográfica, aquela área específica, de cuja pessoa aqui responsável, que praticou a transgressão ou crime, exerceu determinada autoridade ou jurisdição ou propriedade, conforme nós vemos nos relatos em Deuteronômio 21, de 1 a 9, ou seja, a ação de demônios está restrita àquele território. E os mesmos princípios e mecanismos usados para libertar uma pessoa pode e deve ser usado para libertar também um território, uma propriedade, algo que seja, tá bom? Então, frequentemente, as pessoas dão uma importância exagerada às manifestações demoníacas. Nós não devemos agir assim, mas devemos avaliar o nível de eficiência de uma libertação pelas manifestações que ocorrem ou deixam de ocorrer. Jamais, não é isso que define uma libertação. O ponto-chave, que aciona uma libertação se baseia nos princípios exercidos com sinceridade e com coerência por parte do libertador. Princípios que sejam confiáveis. As manifestações nem sempre, e jamais devemos pensar, que uma manifestação seja mais importante do que a atitude de você e eu, de nós andarmos por fé e obediência diante do Senhor. Lembre-se que diz a Bíblia, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá bom? Então a submissão a Deus, andando por fé e por obediência, é o mais importante quando se trata de libertação. Um aspecto fundamental, de nós diagnosticarmos, discernirmos essas questões, é fazer uma leitura correta dos sintomas ou das manifestações apresentados durante a libertação, para que, através dessas manifestações,
possamos inspirar a investigar aquela situação, confirmar ou desabonar aquela situação, vigiar ou confrontar aquilo que está acontecendo com as pessoas que de alguma maneira estejamos ajudando espiritualmente, tá bom? Então são situações muito importantes que precisam ser levadas a sério por parte das pessoas, conselheiros, pastores, libertadores com relação ao geral. Primeira coisa, investigar. O principal papel dos sintomas de libertação que acontecem, por exemplo, durante o aconselhamento, é apontar onde precisamos cavar mais fundo na vida das pessoas. Manifestações tais como dores, pontadas, fortes tonteiras, vômitos e até mesmo situações críticas de endemoniamento durante uma libertação, muitas vezes tem um caráter orientativo, no sentido de apontar uma direção a ser seguida, ou então confirmar algo que já foi alcançado na libertação. Em uma libertação, muitas vezes, temos um vasto campo a ser investigado na vida das pessoas. Porém, existem ganchos específicos nos quais a exploração demoníaca se fundamenta na vida de alguém. Então, enquanto esses ganchos, esses anzóis não forem discernidos e eliminados da vida das pessoas, a libertação permanece comprometida na relação entre conselheiro e aconselhado. Segunda questão, além de investigar, nós precisamos confirmar. O que significa isso? Algumas das manifestações na libertação servem para confirmar que esse ponto no qual a fortaleza demoníaca, ou seja, os demônios se apoiavam, foi atingido ou rompido na vida da pessoa. Essa brecha foi fechada, essa porta, essa lacuna, essa procuração de autoridade através de pecados, injustiças e pecados foi rompido, quebrado, atingido e destroçado. Fica claro que algo substancial aconteceu então em favor da pessoa e da sua família, e aí a libertação se processa. Outra coisa muito importante é vigiar. Vigie, irmão. Isso também será de muita valia no processo de manter a libertação daquela pessoa que você está ajudando ou daquela pessoa que foi liberta, pois a pessoa já está em alerta em relação às suas áreas de maior vulnerabilidade, onde o diabo agiu de maneira mais eficaz, onde também deve redobrar a sua vigilância, o que Jesus dizia: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. A carne, tem que cuidar mesmo. Então essa é uma área muito delicada e que exige muito discernimento por parte tanto da pessoa que está sendo liberta quanto do libertador. Assim como Deus pode tornar uma manifestação demoníaca útil, para mostrar as mazelas de Satanás, o diabo também pode tirar proveito de certas manifestações, trazendo confusão e desviando sutilmente o libertador da rota certa, desgastando o processo e frustrando os resultados. Outra coisa muito importante é que, junto com esses fortes sintomas de libertação, também pode vir um ataque de soberba ou autossuficiência contra o libertador, principalmente se é uma pessoa ainda imatura, neófita, nova na fé. Isso irá tirá-la da dependência de Deus, o que será no processo de libertação desastroso. Então, além de investigar, além de confirmar e além de vigiar o nosso coração com relação a essas setas e essas distrações malignas, por último, nós precisamos confrontar as pessoas em termos de pecados, erros e falhas. A manifestação demoníaca, por exemplo, numa libertação, também pode, de maneira surpreendente, ter um caráter profético em relação a pessoas presentes ali até no ambiente que está acontecendo a libertação. Ou seja, Deus permite manifestações fortes para edificar, consolar e até mesmo confrontar pessoas que por algum motivo estão assistindo a libertação ou participando delas. Elas vão levar uma espécie de chacoalhão espiritual. Em vários atendimentos de caráter demonstrativo, o libertador mais experiente com certeza já experimentou situações assim, onde uma ou mais participantes acabam sofrendo uma libertação tão profunda quanto aquela pessoa que está sendo ministrada. Amém? Então, aqui estão dois campos muito importantes da libertação: o campo da responsabilidade
e o campo da territorialidade, uma palavra difícil até de pronunciar, né? E alguns cuidados que nós temos que ter quando estamos aconselhando pessoas, ajudando pessoas no processo de libertação e aconselhamento bíblico. Investigar, confirmar, vigiar e confrontar quando necessário, à luz da palavra de Deus, tá bom? Esperamos de alguma maneira estar contribuindo para que você cresça na maturidade espiritual, na sabedoria de Deus, cresça e floresça no Senhor. E não apenas seja abençoado com esse material, com isso que nós estamos passando, mas também seja uma bênção nas mãos de Deus, na vida de outras pessoas. Deus os abençoe. Essa é uma série que nós estamos falando sobre aconselhamento bíblico. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Vigie, irmão. Sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, buscando a quem tragar, bramando como um leão. Então, tome cuidado, o inimigo não dá trégua. Então, vigia, confronte, confirme e investigue. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Cuide com as questões de responsabilidade, mas cuide também com questões de territorialidade. Territórios, áreas geográficas, situações mal resolvidas no nosso coração. Deus abençoe a sua vida. Clique aqui, entre nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, que você se torne em Deus não apenas um crente maduro, um crente forte, mas um guerreiro espiritual, para o louvor e glória do nome de Jesus Cristo. Jesus está voltando, Maranata, vem Senhor Jesus. Põe em ordem a tua casa, se santifique, se consagre e seja usado poderosamente nas mãos do Senhor. Amém e amém.